Olha só, dessa vez a gente veio aqui para resolver questões aleatórias e o tópico da aula de hoje é trigonometria. O que acontece? Eu separei 3 questões, essas duas aqui em especial, porque tem uma sacada diferente, algo legal, uma identidade nova aí para a gente aprender. Mas vamos começar aí. A gente precisa relembrar, para solucionar a primeira questão, as fórmulas de transformação trigonométrica. Transformação soma-produto. Então vamos lá. Lembrando. Vamos lembrar a primeira transformação? Ó. Seguinte. A gente sabe transformar seno, soma de senos e um produto. Como que a gente faz isso, Pablo? Assim, ó. Seno de A mais seno de B, a gente escreve como sendo 2 vezes seno. Seno da soma A mais B sobre 2. Vezes cosseno da diferença sobre 2. A menos B sobre 2. Perfeito? E a gente vai usar também a seguinte. Olha só. Cosseno de A mais cosseno de B. O cosseno ele é um pouco egoísta. Como assim egoísta? Pô, 2 vezes, no soma de senos ficava seno e cosseno. No cosseno vai ficar cosseno, cosseno. Cosseno de A mais B sobre 2 vezes cosseno de A menos B sobre 2. Pablo, por que tu tá escrevendo isso daí, cara? Tá maluco? Vamos dar uma olhadinha aqui na questão 1. Olha só, olha o que acontece. Cara, a gente tem o seguinte. Seno de 32 mais seno de 38. Ah, esqueci de colocar, vou colocar aqui que a gente precisa lembrar também, ó. Seno de 2x, olha só, seno de 2x, a gente escreve como sendo 2 vezes seno de x cosseno x. Perfeito? E o que isso vai adiantar pra gente? Porque vai ser o seguinte. Seno de 32 mais seno de 38, a gente vai escrever do seguinte modo. 2 vezes 32 mais seno da soma. Agora, ó. 32 mais 38 sobre 2. Agora o cosseno. Cosseno da diferença. 38 menos 32 sobre 2. Mais seno de 70. Perfeito? Cara, e agora a gente vai dividir pelo termo de baixo. Seguinte, ó. Embaixo nós temos cosseno de 16 vezes cosseno de 19 vezes cosseno de 55. Perfeito? Agora, olha que interessante. Ficamos com, em cima, 2 vezes seno 70 sobre 2, 75. 70, 35. Vezes cosseno 38 menos 32 dá 6. Sobre 2 dá 3. Cosseno de 3. Perfeito? Mas, seno de 70 a gente vai abrir do seguinte modo. Seno de 70 é seno de 2 vezes 35. Então a gente vai abrir como sendo 2 vezes seno de 35 vezes cosseno de 55. Perfeito? Agora, olha que interessante. A gente está vendo que está se repetindo seno de 35. Vou só repetir os termos de baixo. Ó. Vamos repetir os termos de baixo aí, então. Olha só, embaixo nós temos cosseno 16, cosseno 19, cosseno de 55.
Colocando 2 senos de 35 em evidência, vou botar de laranja mostrando que está em evidência. A gente vai ter o seguinte, ó, cosseno de 3 mais, aqui é 35, olha eu fazendo besteira, cosseno de 35. Cosseno de 35. Perfeito? Agora, olhemos embaixo. Vamos repetir de novo a expressão. E, cara, expressão meio feia, né? 16, 19, cosseno de 16 graus vezes cosseno de 19 graus, cosseno de 55 graus. E agora a gente vai fazer soma de cossenos, a gente consegue abrir em produto de cossenos. Então ficaremos com o seguinte, 2 senos de 35, soma virando produto, aí aparece o 2 vezes cosseno da soma, 35 mais 3, 38, sobre 2, 19. Então fica 2 cosseno 19, vezes 35 menos 3, 32, dividido por 2, 16. Opa! Interessante, agora ficou mais bonitinho, né? Agora vamos lá. Embaixo temos cosseno de 16 vezes cosseno de 19, cosseno de 55. A gente viu que aparece cosseno de 19 e cosseno de 16 em cima e embaixo. Cosseno de 16, cosseno de 19. Perfeito? E ficamos então com 4, que é 2 vezes 2, seno de 35 dividido por cosseno de 55. Agora não tem muito o que fazer. Para. 35 mais 55 é igual a 90. Significa que os ângulos são complementares. Ângulos que somados dão 90 graus. Se eles são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Ah, então cosseno de 55 é exatamente igual a seno de 35. Perfeito. Resposta da questão 4. Legal? Então vamos lá. Para. Preste atenção aí, tira o print para a gente continuar a resolução. Gravou? Só ver se está gravando, né? Olha que interessante. Vamos resolver a questão de número 2? Vou apagar aqui para a gente poder manter o enunciado intacto lá. Olha só. Voltamos. Cara, olha a questão 2. A questão 2, ela pede um bagulho muito feio. Porque, inclusive, essa questão eu decidi compartilhar com vocês. Eu decidi hoje, cara, compartilhar as questões de trigonometria por uma série de fatos. Essa primeira questão eu vi no story de um amigo, que ele resolveu uma questão, postou, essa daqui apareceu. Aí eu comentei que essa daqui era legal, ele falou, pô, pensei que tinha que usar cálculo. Eu falei, não, é outra coisa. Essa primeira, meu parceiro, Breno Carbone. Cara, o moleque tá com um projeto irado. Tá arrecadando dinheiro para poder fazer doação de kit de higiene e alimentos para moradores de rua. Então, se tu se interessar, comenta aí que eu entro em contato contigo pra gente poder ver se pode ajudar, se tem alguma ideia, pode doar alimento e tudo mais. Então, vamos lá. Por isso que eu decidi gravar essa aula. Vamos à questão 2. Cara, cosseno de 40 vezes cosseno de 80 vezes cosseno de 160. Graus, graus, graus. Olha a ideia que eu vou usar. Eu vou fazer duas resoluções dessa questão. Na primeira, olha só.
resolução 1. Olha o que eu vou fazer. Olha só. Eu sei o seguinte. Ó. Tá de laranja? É. Eu sei o seguinte. 2 vezes seno x vezes cosseno x. Isso aqui vai ser igual a seno de 2x. Inclusive, a gente usou esse fato para resolver a outra questão. Então, a gente tem o seguinte. Cosseno de x. Passei o termo para o outro lado. É exatamente igual a seno de 2x dividido por 2 seno x. Então, a gente vai usar essa igualdade aqui. Olha só. Perfeito. Como que a gente vai usar isso? Vamos escrever todo mundo assim. Olha só. Cosseno de 40, seno de 2x, ó, seno de 2 vezes 40, dividido, vou vir para o lado de cá que fica melhor para eu escrever, dividido por seno de 40 vezes 2. Perfeito. Vezes seno 2x, 2 vezes 80 graus. Perfeito? Tamo junto? Dividido, entre parênteses, por 2 seno de 80. Legal. Agora a gente vai fazer o seguinte. Seno de 2 vezes 160 graus dividido por 2 seno de 160. Agora, olha que interessante. Olha só. 2 vezes 80 é 160. Então, esse termo foi com esse termo. Perfeito? Olha. Seno de 2 vezes 40 é seno de 80. Então, esse termo foi com esse termo. Perfeito? Legal. Então, nossa resposta ficou seno de 320 graus dividido por 8 seno de 40 graus. Olha que interessante agora, ó. 40 graus mais 320 graus são ângulos replementares. E o seno de ângulos replementares é igual. Ou seja, seno de 40 igual a seno de 320. Perfeito? Então, onde tem 40, eu posso escrever 320. Então, se são iguais, a gente pode cortar. Calma. Olha só, olha eu fazendo besteira. Seno de ângulos replementares, eles são simétricos. Ou seja, seno de 40 é menos o seno de 320. Então, menos seno de 40 é menos seno de 320. Vou nem fazer esse corte aqui para não gerar confusão. Vou fazer o seguinte. Olha só. Seno de 320, seno de 40 graus. Perfeito? Olha só. Onde tem 320, eu vou substituir por menos 40. Menos seno de 40. Então, ficamos com seno menos seno de 40 dividido por 8 vezes seno de 40. Perfeito? Então, a gente pode agora simplificar. Menos 1 sobre 8. Legal. Inclusive, tá vendo essa ideia que eu utilizei aqui? Tem como generalizar ela. Então, se tu quiser que eu faça um vídeo falando sobre a generalização dessa ideia, comenta aí pra eu saber que vocês querem e eu fazer o que vocês querem. Perfeito? Tira o print aí, então. Tirou o print? Agora vamos para a forma 2. Olha só. Como assim, Pablo? Forma 2? A forma 2 é o seguinte. A gente vai pegar esse produto e igualar a uma variável qualquer. Igualar a um U qualquer. E a gente vai multiplicar por 2 vezes seno de 40. Olha só. Multiplicar
por 2 seno de 40. Então vamos ficar com o seguinte, ó. 2 vezes seno de 40 vezes cosseno de 40. Agora vamos repetir tudo. Cosseno de 40, cosseno de 80, cosseno de 160. Isso aqui é o seno de 40. Perfeito? Olha que interessante. 2 vezes seno de 40 vezes cosseno de 40 é o seno de 80 vezes cosseno de 80 vezes cosseno de 160. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e multiplicar... Aqui era por 2, né? Por 2 seno de 40. Agora a gente vai multiplicar novamente por 2. Então, é como se a gente fizesse o seguinte. Multiplica por 2 de ambos os lados. Vou marcar de roxo, ó. Multipliquei por 2 de um lado. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, fiquei com 2 vezes 2 vezes o seno de 40. Perfeito? Por que eu multipliquei por 2? Novamente, ó. 2 seno de 80 cosseno de 80 é o seno de 2 vezes 80, que é o seno de 160. Então, ficamos com seno de 160 vezes cosseno de 160 é igual a 4 vezes u vezes seno de 40. Perfeito? Olha que interessante. Agora eu vou fazer o quê? Multiplicar por 2 novamente. Multipliquei por 2 e multipliquei por 2. Olha que legal. 2 seno de 160, cosseno de 160 é a mesma coisa que seno de 2 vezes 160, que é seno de 320. Isso daqui vai ser igual a 8 vezes seno de 40. Perfeito? Olha que legal. A gente vai descobrir então que, vezes u. A gente vai descobrir então que u é igual a seno de 320 graus dividido por 8 seno de 40. E como a gente viu que seno de ângulos replementares eles vão ser simétricos, é o seguinte. Então a gente sabe que u é igual a menos 1 sobre 8. Já em questão de número 3, ela não vai ter tanto trabalho. Justamente porque ela dispensa todo o mecanismo. Você precisa conhecer uma identidade. O que a faz talvez mais difícil ou talvez mais fácil. Mais fácil. Por quê? Qual a identidade que tu precisa saber para solucionar a questão de número 3? Olha só. Tangente de 60 menos θ vezes tangente de θ vezes tangente de 60 mais θ. Todos esses ângulos em graus, graus e graus, isso daqui vai ser exatamente igual a tangente de 3θ em graus. E por que isso ajuda a gente? Vamos reescrever? Vamos reescrever? Como que a gente vai reescrever? A gente vai reescrever do seguinte modo, ó. Olha só. Tangente de 20 vezes 40 graus, a gente escreve como 60 menos 20. Vezes tangente de 80, tangente de 60 mais 20. Legal. Olha que legal. Olha isso e olha isso. São coisas parecidas, né? É só eu pegar θ e substituir por 20, que dá exatamente aquilo ali. Então, essa tangente aqui, ela vai ser igual a tangente de 3 vezes 20 graus. Que é igual a tangente de 60. E a tangente de 60 a gente sabe quanto dá. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Olha aí. Tangente de 60, raiz de 3 graus. Então, letra C. Perfeito? Então, eu optei por trazer essas questões aqui, porque esses ângulos aqui, ó, 80, 160, 40, 80, são ângulos bem legais. Há algumas identidades envolvendo esses ângulos.
Tem também, acho que convém procurar, seno de 60 menos θ, vezes seno de θ, vezes seno de 60 mais θ, e com cosseno também. Aí, vocês procurem aí. E caso queiram que eu faça mais vídeos envolvendo questões do tipo, comentem aí pra eu ficar sabendo, valeu? Tamo junto e até a próxima.